Que possamos nesta hora sentir a presença amiga dos benfeitores espirituais que aqui trabalham, em nome de Jesus, e vem em nosso auxílio, para que juntos, buscando a compreensão do Evangelho, consigamos nós nos abastecer de força e coragem. Que possamos, Senhor, nesta hora, encontrar os recursos tão necessários para compreendermos a nós mesmos e aprendermos a amar. Mesmo que inicialmente as lições nos soem como dor, que saibamos aceitar para, aprendendo o caminho, desvencilharmos das nossas amarras e servirmos com humildade e dedicação, para que sejamos espíritos verdadeiramente felizes, livres e certos de que Deus é Pai de amor e bondade e que a todos nós oferece infinitas oportunidades para que logo mais, vencendo as nossas fragilidades, sejamos todos pacíficos, solidários e felizes. E que assim, nesta hora, que a sua misericórdia sustente cada coração aqui presente e nos auxilie a compreender para vencermos a nós mesmos. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Tá dando interferência? Pode ficar aqui, tá bom? Tá? Não pode mais ficar no bolso. Ô, gente, o que eu faço com esse monte? Pronto. É muito... Não, é muito... Não quero. Então, vamos lá. Vai dar certo. Continuando o capítulo 13, que é o capítulo Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Nós vamos hoje para o item 12. Ele vem discutindo a importância da caridade. Eu até falei hoje, parece que vai ficando muito cansativo, porque ele repete. Mas a questão que a gente precisa atentar é o seguinte, compreender a caridade é uma necessidade para que a gente possa compreender e ajustar com o que funciona em nós. Porque se esse é o caminho da salvação, eu preciso pelo menos entender para que aí eu tenha um parâmetro para, diante das minhas atitudes, das minhas escolhas, eu conseguir avaliar e entender, o quanto isso que eu estou fazendo realmente está de acordo com a lei de Deus. Porque muitas vezes a gente faz grandes sacrifícios que espiritualmente não tem nenhum significado. E a gente só se atenta disso depois de um longo período de esforço, quando a gente percebe que nada mudou. A gente está exatamente como sempre foi, com as mesmas dores, com as mesmas queixas, com as mesmas dificuldades, mas nós fizemos um grande sacrifício. Então, quando eu entendo, eu vou conseguir ter um parâmetro para fazer o ajuste, porque senão eu posso ficar um pouco confusa. Então, vamos lá. Sede bons e caridosos. Eu achei muito interessante esse começo, porque viu que ele separou bom de caridoso?
Ó, então tem uma coisa e tem a outra. Porque senão ele podia falar só assim, ó, sede caridosos. Ou só sede bons. Mas ele falou sede bons e. Então, se a gente pensar aí, parece que é assim, ó, ser bom não é o suficiente. Além de bom, você tem que dar mais um passo e ser caridoso. Então, a gente está falando de uma próxima etapa. Alguém tem uma impressão diferente disso na colocação aqui? Entende? Porque quando eu falo que a gente precisa entender, é isso. Oi. Então, mas dá para ser bom sem ser caridoso. Então, ó, eu acho ótimo, porque é isso mesmo. Ó, quando eu dou agasalho a quem tem frio, eu estou sendo bom? Tô, gente, eu estou tirando a frio da pessoa. Estou sendo bom, mas estou sendo caridosa? Não nesse... Aí é que tá, por isso que ele usou alguma coisa aí para falar, ó, precisa ter uma soma. Porque tem gente que é boa, mas não é caridosa. Então, ó, se eu der um agasalho e resolver o frio, eu fui boa. Se eu fui caridosa, é só aqui dentro que eu vou saber. Só que se isso não tiver junto, ó, eu vou ser boa, mas não vou ser caridosa, ok? Aliviou. Fiz uma coisa boa. Mas a nossa questão é assim: eu vou conseguir me transformar sem ser caridosa? Não vou. Então, ó, nossa, eu me esforcei, eu fui boa, eu ajudei, eu sacrifiquei, eu fiz, eu aconteci, mas foi com caridade? Não. Eu só fui até a bondade. Ok, foi bom para quem recebeu, você teve momentos importantes, mas isso não te transformou. Aí é que eu falei, ó, eu posso até fazer um esforço, mas ele não vai dar resultado. Eu só vou ser boa. E parei aí. Agora, ó, quem é caridoso é bom. Não tem como fazer caridade sem ser bom, mas tem como fazer a bondade sem fazer caridade. Faz o bem sem ter a caridade. O que eles têm? Bondade. Será que daria para a gente pensar assim? Ó, não sei, né? Quero entender. Por exemplo, a gente faz a parte boa porque é uma obrigação do ser humano fazer a parte boa, sem pensar na caridade? Será que é isso? Não. Sim. Ó, vamos lá. Então, eu acho muito interessante, é bom a gente entrar nesse lugar, porque senão a gente vai ficando em dúvida mesmo. Ó, a bondade é uma etapa que vai compor caridade, mas a bondade sozinha não é caridade. Você fez um ato bom. Um ato bom. Você deu o agasalho, fez um ato bom. Fiz um ato bom. Mas para fazer o lado bom, eu não me ponho no lugar daquele que está precisando. Não, não necessariamente. Porque olha só, ó, por isso que eu falei, vamos lá. Se eu der uma cesta básica e aliviar a fome daquelas pessoas, isso é um ato bom? É um ato bom. Agora, eu dei a cesta básica porque de verdade, aqui dinheiro não muda nada na minha vida. Eu nem me sacrifico, nem me esforço, nem passo. Ó, eu não tenho que fazer nada. Eu só tenho que dar a cesta básica. Então, ó, o que mudou? O que transformou dentro de mim? Não transformou, mas eu ajudei. Ajudei porque eu entendi. E assim, ó, eu nem precisei me dedicar a ele. Porque, ó, a minha função foi comprar a cesta básica, entregar para ele e pronto. É só uma obrigação moral. Uma obrigação moral. Porque se eu não fizer nem isso, aí eu tô lascada mesmo. Aí a coisa tá difícil. Agora, ó, quando ele fala da caridade, como entendia Jesus, é um composto de benevolência, indulgência e perdão. Então, ó, eu dei a cesta básica.
Mas daqui um tempo, ele precisa de novo. Mas aí eu vou ficando mais perto e eu percebo que ele tem algumas escolhas que são equivocadas. Mas se eu sou caridosa, eu não vou julgar se ele erra ou não. Eu vou pensar como é que eu posso fazer para ajudar nisso também. Então eu vou ser indulgente. Mas mesmo assim ele vai errar. E eu vou perdoar porque eu entendo que como eu gasto muito tempo para aprender uma coisa, ele também pode. Então, eu vou continuar fazendo o bem, apesar de qualquer coisa que aconteça aqui. Isso é caridade. Então, lembra quando que eu falei, esse capítulo é muito repetitivo, mas ele não está falando do que eu faço aqui fora. Ele está falando de como eu funciono aqui dentro. Então, olha só, quando eu faço benevolência, indulgência e perdão, eu tenho uma constância no amor ao próximo. Eu quero ajudar, independente do que ele me mostrar. Então, se ele tem defeito, eu não julgo, e se ele erra, eu perdoo, mas amanhã eu vou ajudar de novo. Ah, mas ele catou e vendeu as coisas. Então eu entendi que ficar dando coisas não é a necessidade dele. Talvez ele precise de atenção, talvez ele precise da minha presença. Eu vou diversificando, porque eu quero fazer o bem para ele. Não fazer o que eu quero fazer, porque para mim era mais fácil dar uma cesta básica e virar as costas. E a caridade, no caso dele, não seria essa, porque essa não atende mais a necessidade dele. Por isso que ele separou, eu tenho que ser bom e caridoso, porque não tem como chegar lá sem fazer bondade, mas a caridade me conta que o meu funcionamento tem que ter uma constância dentro do bem, sem julgar, sem punir, sem apontar, sem pôr condições para auxiliar. Então, eu começo a ter um funcionamento interno que é muito diferente desse. Por isso que é ela que salva. Porque assim, eu acho importante essas colocações, porque, deixa eu pensar, há uns 40, 50 anos atrás, a gente entendia que a caridade que salvava era essa de ficar dando coisas. Então, as pessoas queriam dar muitas coisas, como se isso fosse a salvação. Só que aí a gente esquece, por que Jesus contou lá a parábola do óbolo da viúva? Para mostrar que não era quanta coisa tinha que dar, mas era, com que dedicação interna eu divido do que eu tenho com o outro. Porque senão a conta ia ficar estranha, porque aí parece que aquele que pode dar mais tem mais salvação que aquele que não tem. Então aí a gente foi melhorando a compreensão e chegamos nesse lugar. Então eu penso de verdade que a insistência desse capítulo em ficar definindo caridade, aí ele fala da benevolência, ele volta, é para a gente começar a adequar essa compreensão ao nosso funcionamento. E que eu acho bem desafiador. Eu não acho muito simples. Na verdade, esse bem e A caridade. a caridade, ser caridoso, nada mais é para quê? É para nós, para a gente se transformar. Para nós. Não é para o outro. Não é para o outro. Por isso que ele insiste que tem que ser. Por isso que eu falei, é um capítulo que ele vai retratando o funcionamento interno. Oi. As ações podem até ser as mesmas. Isso. E internamente, com que sentimento eu faço? Porque tem coisa que eu posso dar uma cesta básica e ser uma caridade, e eu posso dar uma cesta básica e não ser uma caridade.
E às vezes não vai ser nem tanto um bem, porque assim, às vezes eu dou uma coisa para me livrar da pessoa. Eu quero que ela saia logo da... Ai, toma, porque aí ela para. Então, na verdade, eu tentei me esquivar dando alguma coisa. Então, se eu olhar para sentimento, eu vou falar, por fora parece que eu fiz um bem, mas eu sei que nem isso eu fiz hoje. Então, de comportamento, eu não consigo muita clareza. Agora, quando eu encontro alguém que eu vejo que a pessoa está com fome e eu vou providenciar um alimento, eu não estou fazendo um bem? Ela podia, sei lá, passar mal essa noite, alguma coisa grave, de tanta fome. Ela se alimentou, aliviou aquele momento, foi um bem. Ponto. Acabou. Isso não é uma coisa minha, está lá no Livro dos Espíritos. Como Jesus entendia caridade: benevolência, indulgência e perdão. Tem que estar os três juntinhos para fazer caridade. Então, se eu ficar 5 minutos com o Júnior, eu vou ser indulgente e perdoar? Gente, não vou nem perceber como que ele funciona. A bondade eu posso fazer em 5 minutos. Toma isso aqui, lê isso aqui, aliviou. Acabou nosso contato. Como que eu vou ver qual que é o defeito para eu ser indulgente? E como ele vai me fazer alguma coisa que gere a necessidade do perdão? Eu vou encontrar com ele de novo daqui 8 meses. Qual que é a chance de eu precisar perdoar ele? Só se ele me avançar a hora que eu for oferecer alguma coisa para ele. Entenderam? Porque senão a gente fica imaginando uma coisa que não vai acontecer aqui. Então, olha só. Caridade, ela acontece na relação. É aqui, Aí, olha só, eu percebi que ele mente. Mas como eu sou indulgente, eu não vou reagir com meu orgulho e falar assim, você está pensando que eu sou mais esperta que você 3 vezes. Não, eu vou entender e falar, olha, ele ainda precisa usar alguns artifícios para se colocar nesse lugar. Mas eu vou continuar ajudando, entendi. E aí pode ser que numa coisa ele me engane. E tá tudo bem. Porque eu entendi. Ele tem essa fragilidade. Ele ainda não é honesto quando ele fala as coisas. Então, eu não vou parar de ajudar ou parar de me interessar. Eu vou permanecer, porque eu entendi como uma dificuldade que merece atenção e ajuda. Agora vamos lá. Quanto esforço precisa aqui dentro para eu aceitar a pessoa que mente para mim? Porque olha só, se ele me contar que ele mentiu para Renata, eu vou falar assim, não mente para ela não. Júnior, fala a verdade, para quê? Agora, quando é comigo, eu vou falar, não, rapaz, você está pensando o quê? Justo para mim, que fiquei te ajudando, quem que você está pensando que você é? Quem que está respondendo para ele agora? Eu, orgulhosa. Eu saí totalmente da lei do amor. Então, dá esse nível de trabalho, entrar nessa esfera que eles estão propondo. Porque eu não vou reagir com ele, eu vou agir no bem com ele. E se eu descobrir que ele mentiu, ao invés de julgar e punir, eu vou falar assim, eu entendi, isso que você falou não confere, isso, então vamos lá. Por que você precisou me contar desse jeito?
Mas como eu não estou com raiva dele, eu consigo falar desse jeito. Agora, se eu tiver com raiva dele, ou nós vamos brigar, ou eu não vou mais nem olhar para a cara dele. Então, sabe, quando a gente ajuda a pessoa, aí você descobre que ela fez uma coisa que não era adequada, aí você fala, nunca mais eu ajudo. Ou fui bom, ponto. Naquele momento. Depois eu parei. E aí? Por exemplo, a gente vê a pessoa na rua, ele tá na rua e a gente já julga porque ou como ele chegou ali. Aí eu vou e dou a cesta básica, dou a roupa de frio, mas no caso não chega nem a ser boa, né? Porque eu não acho uma boa intenção. Muito menos a caridade, porque eu já julguei antes de fazer. Então, olha quanta coisa para a gente pensar. Porque vamos lá. A colocação que a Mayra está trazendo para a gente. Muitas vezes, quando a gente vê alguém em situação de rua, antes de dar de comer, a gente já fez o julgamento? Não quero saber por que está nessa vida, por que usou droga ou não. Eu já vou falar. Só que talvez, se eu ouvisse a história de vida dessa pessoa, eu ia falar, gente do céu. Com menos que isso, eu acho que eu tinha dado problema mesmo. Porque o que essa pessoa já sofreu, eu não sei se eu tinha coragem para fazer metade. Então, olha o risco. Antes da pessoa chegar, eu já fiz todo o julgamento. E talvez eu dou alguma coisa só para deixar definido que eu sou de uma outra situação bem diferente da sua. Provavelmente. Então, por isso que eu falei, sede bons e caridosos. Mas não olha para fora. De novo, olha para dentro. Eu não sei vocês, mas eu vou falar de mim. Eu acho muito difícil a gente ter uma constância no bem. É uma luta. E isso só acontece por querer. Então eu preciso falar assim, eu vou ficar vigilante. Hoje eu vou manter esse foco com muita clareza, vontade e determinação. Mesmo que vier um estímulo contrário, eu vou me manter. Mas tem que ser com muita vigilância. Porque se eu distrair um pouquinho, eu saio dessa proposta e vou fazer outra coisa. Mas a gente é muito rápido na outra coisa. Por isso que exige muita atenção. Para eu entender a diferença de uma e outra. Então vamos lá. Sede bons e caridosos. Essa a chave dos céus. Chave que tendes em vossas mãos. Segunda pergunta. Onde é o céu? Vocês não me respondem, olha para cima que você vê. Pelo amor. Onde é o céu? É dentro de nós. É um estado de consciência pacificada. É quando eu falo assim, eu estou bem. Porque tudo que eu reconheço ser a lei, eu me esforço para fazer. E aí eu fico em paz, num estado de pacificação, porque todo bem que eu sei, eu estou fazendo. Quando eu estou no inferno. Quando eu saio dessa lógica, me dá um exemplo que sai da lógica. Um só. Olha só, quando a gente distrai e fala mal dos outros, na hora a gente acha bom. Mas depois, o que acontece dentro? A gente arrepende de ter falado. E se você falou perto de alguém que pode contar para a pessoa que você falou,
Aí é estado de desespero. Então, olha só, ó, dentro de mim é que eu vou encontrar o céu ou o inferno. Por isso que ele está falando, ó, ser bom e caridoso é a chave do céu. E todo mundo tem isso nas mãos. Por isso que eu falei, ó, se eu prestar atenção, eu consigo fazer. Porque é fazer uma coisa que eu já entendi. Mas eu preciso prestar atenção, eu não posso ficar distraída. Então essa é a chave. Toda a eterna felicidade se contém neste preceito: amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Então, ó, quando eu disse assim, ó, o funcionamento da caridade é esse que me coloca no amar o próximo. Mas para amar o próximo, eu vou fazer o que eu gostaria que a mim fosse feito se eu estivesse na situação dele. Então, olha que desafio, ó. Eu preciso sair de mim. Lembra que tem uma música que fala assim, ó, sair de mim, sentir a vibração do outro. Eu preciso sair de mim, entender esse lugar que ele está. Aí eu entendi o lugar que ele está, eu vou pensar assim, ó, se fosse eu, o que eu gostaria para me ajudar? E aí eu vou aproximar de novo para entender e oferecer. Porque senão, para ajudar o outro, eu quero fazer do meu jeito. Mas eu não sei se ele está precisando do que eu quero dar. Porque o que eu quero para ele é diferente do que ele precisa. Porque ele é outra pessoa. Então, a caridade, quando fala assim, ó, benevolência, indulgência e perdão, ó, quanto mais eu aproximo e entendo a dificuldade, eu começo a fazer o esforço de fazer por ele aquilo que eu percebi que é a necessidade dele. E isso é, ó, ele falou assim, ó, precisa de devotamento ao próximo. Lembra que devotamento é uma dedicação. Então eu preciso me devotar ao próximo para poder de verdade fazer aquilo que ele precisa. Porque senão eu não faço. Então eu faço o que eu acho, mas que às vezes não é o que ele quer. Somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprido esse dever, abrir-se-vos-á o caminho da felicidade eterna. Ó, então, primeira coisa, ele está falando assim, ó, para a gente fazer isso, que isso é o único caminho da felicidade. Depois, felicidade é uma conquista nossa. Ó, depois disso, eu preciso, segundo ele, amparar o meu irmão, mas eu só faço isso se eu deixar de lado o meu egoísmo. Então, olha que coisa. Para me devotar ao próximo, quem que vai ter que vir em primeiro lugar? O próximo. Aí não tem mais isso assim, ó, mas eu não tenho tempo, eu não consigo, agora não dá, depois eu vejo, depois eu faço. Ó, se eu devoto a ele, ele começa a ser minha prioridade. E eu vou fazer tudo o que está ao meu alcance para servi-lo. Mas não como eu quero, como ele precisa. Isso é dedicação. E aí ele fala assim, ó, não sou eu, está escrito.
Ele está falando assim, ó, depois que cumprir esse dever. O que é um dever? Ou seja, eu tenho que fazer. Porque se eu não fizer, eu não estou obedecendo a lei. Eu fico fora da lei. Por isso é um dever. E ele fala, mas depois desse dever, ó, a felicidade eterna já é o seu caminho. Porque quando você chegar nessa conquista, você aprendeu tudo. Ah, será? Será? Ó, porque a gente precisa pensar assim, ó. Eu também não acho que é fácil. Mas será que a gente pode pôr na categoria do muito difícil? Então, por isso que ele falou que é uma questão do egoísmo. Ó. É muito difícil ou é só uma coisa que eu não quero fazer? Ô, Jaboi, viu, Márcio? Presta atenção, ó, vamos separar de novo. Ó. É muito difícil ou eu não quero fazer? Ó, eu não quero fazer uma coisa, é muito difícil é outra coisa. Mas como a gente sabe que tem que fazer, sabe normalmente como a gente responde? A gente fala assim, ó, eu ainda não quero fazer. Porque eu já entendi que o dia que eu quiser, é uma coisa que eu já sei por onde fazer. Mas eu ainda não quero, então deixa assim. E tá tudo bem, entendido. Luciana, eu vou jogar para você, tá? É uma pergunta. Eu estou dando um exemplo. Você já falou para a gente que não tem como a gente quantificar sentimento, não tem como uma coisa que a pessoa sente, não tem como, não tem dados. Mas é um exemplo, tá? Então, assim, uma situação hipotética, tem um evento numa empresa, e sobra salgadinho, sobra suco, sobra as coisas. É um exemplo que eu ouvi de um senhor lá em São Paulo. Então a gente tem aquele impulso, fala, nossa, não vou jogar isso fora. Eu estou resolvendo o meu problema, não é do outro. Não vou jogar isso fora. Era uma região onde tinha muito morador de rua e esse senhor pegou e levou para essas pessoas. Então, a um primeiro momento, não sei nem se é bondade. Estava mais resolvendo o problema dele, mas não foi o caso. Esse senhor saiu, encontrou um senhor na rua deitado. Ele se abaixou próximo a esse senhor e disse, o senhor aceita esse salgadinho? O senhor falou, aceito. Aí ele conversou um pouco, esse senhor falou para ele assim, as pessoas passam por aqui e não me enxergam. Aí ele parou, pensou e falou, olha, as pessoas podem passar e não te enxergar, mas Deus lá em cima te enxerga. E perante Deus nós somos irmãos. E ele conta que esse senhor se emocionou muito. Mas ainda não é caridade. Pelo que a Luciana explicou para a gente, caridade é benevolência, indulgência e perdão. Mas já foi de uma forma diferente. Você pode fazer o dia da pessoa mais leve. Simplesmente ele podia pegar aquele salgado e desfazer do problema dele, porque ele estava incomodado de não jogar fora, mas além de fazer isso, ele fez o dia desse senhor melhor. Mas o que a Luciana está querendo dizer para a gente, para ser caridade, você precisa conviver com a pessoa. E nesse caso não é uma caridade, mas você fez o dia de uma pessoa melhor. Foi algo importante, foi uma bondade que ele fez. Agora, a caridade é onde você tem a oportunidade de conviver com a pessoa. Porque a indulgência e o perdão tem que ter algum tipo de convivência, ou no trabalho, ou mesmo, por exemplo, pode ser até um morador de rua que ele fique próximo ao seu comércio, você tenha convívio com ele, ele te faça alguma coisa que te agrida e você perdoa ele. Aí já mudou de figura. É isso, Luciana. Vamos aproveitar o exemplo. Não podemos julgar nada nem ninguém nunca. Mas assim, ó, sem dúvida, o que esse senhor fez foi uma bondade? Certeza. Agora, ó, ele já tem uma sensibilidade de perceber o outro e se aproximar
Entender que é só uma situação, também. Mas a caridade é uma coisa que me transforma. Então, eu é que tenho que avaliar se eu sou uma pessoa que estou mudando intimamente ou não. Porque às vezes eu faço muita coisa que é boa, que é o bem, mas não me transformou numa pessoa melhor. Mas como eu percebo isso? Porque continuo sendo irritada, continuo deprimida, continuo reclamona. Eu não mudei, mas eu estou fazendo um monte de coisa que é boa. Então, isso é como se fosse o termômetro que aqui dentro não está acontecendo uma mudança. E esse é o nosso cuidado. Porque se isso é o caminho da salvação, quanto antes eu entender o que eu preciso fazer para melhorar, mais eu trabalho para que eu possa me libertar do que me aprisiona. Porque senão, eu vou fazer um monte de coisa e vou continuar igual. Faz sentido ouvir isso? Eu vou falar baixinho, que é um segredo. Vocês acreditam que estudar para falar aqui na frente não me transforma? Em nada. Em nada. Porque, olha só, em nada. Sabe por quê? Porque para mim é um prazer sentar e ficar lá ainda estudando. E olha lá, olha só, o Rogério acabou de falar uma verdade, eu sou mentirosa. Agora, olha só. O que me transforma? De jeito nenhum, né, Rogério? Aí eu sei que é um mentiroso agora. Deu ruim para você também. Presta atenção, Se tudo que eu falo, eu não conseguir transformar numa vivência na minha vida, é um monte de coisa muito bonitinha que eu falo, mas sem efeito. Mas o que te transformaria seria o treino, a vivência. Onde você acha que eu treino isso? Quem você acha que me estimula para ver se eu aprendi a lição? Quem? Quem você acha? Então, olha só. Gente, olha como que isso é sério. Porque, deve fazer mais ou menos uns 25 anos que a gente tem esse estudo aqui aos domingos. Tem gente que está comigo desde o começo, ou seja, tem gente que está comigo faz 25. Então, olha só. Eu não colho esse fruto de 25. Eu só tenho fruto do que eu entendi, fiquei vigilante e apliquei. Isso é o resultado. Porque senão, parece que simples fato de falar e contar como é, nossa, olha, não é verdade. A verdade é o que eu sei fazer na prática. Agora é lógico, conhecer me auxilia, porque orienta, me dá o parâmetro para eu compreender. Isso está errado. Isso fui totalmente invigilante. Fiz tudo ao contrário do que eu falo. Aí a gente luta e tenta fazer um ajuste. Então, quanto mais a gente vai se esforçando para fazer o ajuste,
a gente vai se sentindo melhor e mais aliviado. Não precisava reencarnar, exatamente. Podia ficar de lá, entendia, lia de lá mesmo. Ah, entendi tudo, ai que bom, pronto. Estava tudo certo. Tem que vir treinar. Tem que vir construir de fato. Porque que o perdão é importante, a gente já entendeu. Mas quando alguém me ofende, de primeira eu consigo perdoar? Primeiro eu vou resmungar, eu vou justificar, mas agora eu sei que quanto antes eu sair dessa justificativa, melhor para mim. Porque se eu ficar justificando, vocês acreditam que eu consigo ficar 40 anos explicando por que eu tenho que ter mágoa da pessoa e não muda nada da mágoa? Aí a pessoa está lá felizona na vida e nós aqui roendo a mágoa. Então, quando eu entendo isso, eu falo então, se eu ficar aqui justificando, eu só vou esticar meu sofrimento, porque eu já entendi. Esse não é o caminho. O caminho é aquele que é ser benevolente, indulgente e perdoar. Então, quanto antes eu me retirar dessa justificativa, ficar alongando e vir para esse caminho e aplicar isso que eu aprendi, melhor para mim. Só que quando eu faço o que é o bem, eu vou ajudar também o outro? Vou. Mas para eu ajudar o outro, eu estou me ajudando também. E pensa se isso não é uma coisa sábia, amorosa e misericordiosa. E caridosa. Porque usa um mecanismo de amor para me tirar de uma dificuldade que me dá a oportunidade de me dedicar ao outro com o verdadeiro amor, fazendo aquilo que eu gostaria que me fizessem se eu estivesse ali naquela situação. Então, na lei de Deus, para onde a gente olha, o convite é amor. É amor para me salvar, é amor para me dedicar, é amor para aprender. Só que como a gente não sabe, inicialmente para nós, aprender a amar é um sacrifício. Então lembra que na música fala assim, que amor difícil é esse? Parece quase impossível. Ele foi citado. Eu estou com medo de dar choque. O que eu estava pensando aqui, por que a gente tem tanta dificuldade, né, para entender o que é caridade? E isso está relacionado à imaturidade do nosso espírito, né? Todos nós ainda não temos essa substância, somos imaturos, então a gente tem dificuldade de aprender. E às vezes quando a gente fala isso que eu estou falando aqui, a pessoa fica brava, né? Porque ela fala, eu não sou imaturo, nós somos ainda. Né? E isso está no nosso cotidiano, a gente briga muito, a gente fica às vezes semanas sem conversar com o esposo, com a esposa, né? Às vezes a gente fica com o irmão, com a irmã. Então a gente é imaturo, porque uma pessoa que tem maturidade espiritual, ela nunca para de conversar com ninguém. Que ela brigou, ela continua conversando mesmo sabendo das suas dificuldades. A gente sabe que benevolência, indulgência e perdão. Só que para isso a gente precisa ser bondoso, porque é um feixe de situações. É como se a benevolência tivesse no degrau de cima e a bondade no degrau de baixo. Eu preciso ser bondoso. E eu posso achar que bondade é caridade. Por quê? Porque não adianta falar para mim que bondade não é caridade, porque eu não tenho maturidade para entender isso. E aí eu deixo de ser bondoso também. Então a gente tem que exercitar, porque a gente vai ganhando uma substância espiritual, um fortalecimento espiritual,
para a gente conseguir entender o que é caridade. Então a gente tem que ser bondoso. Às vezes você é indulgente, mas você não perdoa. Então, mas você tá começando a galgar o degrau de cima. E a gente não deve se entristecer. Por isso que a humildade é importantíssima no processo de crescimento espiritual. A gente tem que aceitar o que a gente é. No momento que você acha que você sabe mais do que o outro, pronto. Você fincou no degrau de baixo. Quando você fala assim, não, essa pessoa, ela tem um monte de coisas boas que eu não tenho. Então eu estou fazendo a minha humildade funcionar. E a humildade, ela é importante para eu ser caridoso, para eu ser benevolente, para eu ser indulgente. Então eu entendo que a gente não pode descartar o que a gente tem. O que a gente não pode, e aí vem o estudo, porque a gente não tem a maturidade para entender isso, para falar assim, ó, o que você é bondoso. E a gente tem isso nos nossos, rondando os nossos pensamentos, mas isso não está ainda dentro da gente, mas um dia vai estar. Só que a gente precisa, olha, o que eu estou fazendo aqui é ser bom, mas não é ser caridoso, mas eu preciso continuar sendo bom para que eu consiga ter forças para ir no degrauzinho de cima, que é ser caridoso, né? E a humildade para isso é importantíssima. Só um minutinho. Um outro aspecto que eu estou pensando aqui também é que eu tenho uma dificuldade muito grande de pedir ajuda, né? Que eu acho que, na maioria das vezes, eu consigo resolver sozinha. Aí, essa semana, tinha uma pessoa que estava precisando de ajuda e eu fui à casa dela. E aí, chegando lá, quando eu olhei a situação, o cenário, assim, eu precisei ficar rezando o tempo todo para eu conseguir ficar ali, por inúmeros motivos, assim, que eu acho que não vem ao caso agora. Aí estava eu e minha filha, eu falei, ainda bem que eu vim com ela, porque eu não sei como é que seria. E aí, saindo de lá e pensando em como ajudar a resolver a situação, eu percebi assim que eu vou precisar da ajuda da minha família inteira. Chegando aqui no centro, eu olhei para você e para o Edão e falei, eu vou precisar da ajuda deles também. E, para isso, eu vou precisar passar por cima do meu orgulho e pedir ajuda. Então, eu acho assim, tem esse aspecto também de quando você vai tentar ajudar o outro, pega na sua dificuldade. E aí você, para conseguir resolver, você vai precisar também vencer a sua dificuldade, né? Então, ó, é outro aspecto agora que a gente precisa pensar. Porque essa dificuldade de pedir ajuda, para muita gente, ela é muito real. Só que no oposto disso, a gente vai encontrar aquelas pessoas que só pedem ajuda. Elas não querem fazer nada. Por quê? Porque tudo eu delego. Você vai no centro, reza para mim. Você vai fazer tal coisa? Faz para mim. Então, às vezes a gente acha que o orgulho está aqui na dificuldade de pedir ajuda, mas pode estar também nesse que só pede ajuda. Por quê? Porque eu não quero compromisso nem comigo. Então, quando a gente chega nesse tipo de questionamento, a gente começa agora a vasculhar e entender, se eu verdadeiramente me interessar pelo outro, eu vou precisar aprender para poder ajudar. Porque senão, como é que eu ajudo uma coisa que eu não sei como faz? Eu não consigo fazer isso. Então, o outro vai me apresentar uma situação, eu vou precisar me interessar por aquilo, e se eu tiver um limite,
eu preciso me prontificar a aprender para poder auxiliar. Então, olha só, por que eu estou falando isso? Quando a gente ouviu assim, a caridade começa dentro da nossa casa, é por isso. Porque se eu não conseguir fazer isso, por amor ao meu filho, por amor aos meus pais, muito menos por uma pessoa que eu encontro eventualmente para entregar alguma coisa. Porque olha só, imagina só, eu tenho uma filha que está sofrendo com mágoa porque ela não consegue perdoar. Qual que é a única chance de eu ajudá-la a perdoar alguém? Se eu souber, como é que faz para perdoar? Porque senão eu vou fazer um monte de discurso vazio na cabeça dela que só irrita. Então, olha só, primeiro eu aprendo, depois eu consigo auxiliar. Porque no caminho de aprender, eu entendi como é que ajuda. Então, essa é a magnífica caridade que começa dentro da nossa casa. Porque sabendo da nossa dificuldade, o estímulo mais forte que a divina providência nos ofereceu foi o amor no vínculo afetivo que me convida a aprender para poder ajudar. E se eu não entender o meu limite, eu não ajudo. E aí eu vou lá visitar a pessoa que eu nem sei como que resolve aquele problema que ela me mostrou, entrego meia dúzia de coisa, viro, saio e falo assim, ai, como eu sou uma pessoa caridosa, ai, eu ajudei. Não é verdade. Porque eu sequer sei do que se trata o tipo de dor que aquela pessoa está passando. Então, não tinha como eu ajudar. Por quê? Porque eu não me interessei. Eu não me dediquei. Então, só deu para fazer a bondade. Ponto final. Ah, mas por que eu tenho que saber isso? Isso fica pesado. Não é para ficar pesado. É para a hora que eu tiver a minha angústia, a minha ansiedade, eu entender por que ela não está passando. Porque eu estou fazendo a bondade, ponto. E o que me salva da dor é a caridade. É aquele tom a mais que isso. É o amor que eu vou movimentar dentro de mim que me salva das minhas dores. Se eu parar só nesse primeiro passo, não vai resolver. Alivia por um instante, mas não soluciona. E um monte de gente tem experiência de engajar numa coisa, aquilo inicialmente faz efeito, e depois a gente volta para a nossa dificuldade. Por quê? Porque passou aquele efeito do início. Como eu não entendi o movimento, eu voltei. Então, na verdade, a gente não quer que ninguém fique, nossa, que... Não, é só entender o meu funcionamento interno, para a gente perceber que o convite é esse, de vencer e fazer um caminho diferente, para que verdadeiramente eu alcance esse céu que existe dentro de mim. Mas isso é trabalhoso, para todo mundo. Nossa, eu pensei que a gente ia fazer o item inteiro hoje. Errei. Mas tá bom. Podemos encerrar? Devemos, quer ver? Não pode não, deve. Para que tá chato. Então, quando se é bom, a minha mão esquerda ainda pode saber o que a direita está fazendo, porque não necessariamente é incondicional, mas na caridade é incondicional. Então, por isso que a mão esquerda não vai saber o que a direita está fazendo. É exatamente isso. Ela não vai saber porque você faz, porque o seu interesse agora é aliviar a dor do outro. Não tem nada à sua volta que te importa, a não ser estar com o outro e tirá-lo daquela situação,
porque ele te toca de compaixão, porque agora, ó, verdadeiramente eu entendi que o outro, ele é meu irmão. E é na relação que se estabelece isso. É na relação que isso se estabelece. Você pode ser bom sem ser caridoso, mas você na caridade tem uma relação com o outro, uma proximidade. Sim. E por isso que é dentro de casa, porque a gente comentou que você falou isso. Que a gente começa dentro de casa, para aprender. Então, nós vamos encerrar o